Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E hoje nós vamos entrar aí numa série de vídeos falando sobre a Grécia Antiga. Bom, o primeiro desses vídeos é esse de hoje. Nós vamos falar sobre a formação da civilização grega, como é que essa civilização se formou, a importância do território grego para o estilo de civilização que se formou ali. Bom, tudo isso a gente vai falar no dia de hoje. Mas antes da gente começar, eu gostaria muito de pedir para vocês que vocês se inscrevessem no canal. É só clicar no logozinho aí embaixo. Gostaria de pedir também, que, se possível, compartilhem com seus colegas, com seus amigos. Às vezes pode ajudar alguém aí no estudo. E amassa o like aí, clica no botãozinho vermelho e vamos fazer esse vídeo rodar aí por todos os lados. Bom, a civilização grega é a forma com que ficou conhecido essa civilização que foi formada pelos vários povos indo-europeus que chegaram até o sul da Península Balcânica. Inicialmente eles ocuparam somente ali esse território, tá? Depois, mais tarde, é que eles foram se espalhando por vários outros territórios próximos ali próximos à Grécia, tá? Ao território onde hoje nós conhecemos como Grécia. Aliás, é importante a gente ressaltar que a formação dessa civilização grega, ela está intimamente relacionada com as suas características geográficas. Por quê? O território grego, geograficamente falando, ele é muito diferenciado das demais civilizações que se formaram, tá? Porque existem vários tipos de território dentro de um mesmo ambiente, tá? São vários locais diferentes, separados por diversos motivos, que falavam a mesma língua, que tinham uma cultura semelhante, que cultuavam os mesmos deuses, mas acabaram se isolando politicamente devido a esse fator geográfico. A gente tinha, por exemplo, a Grécia continental, que era a parte da Grécia onde estava colada, no continente europeu. A gente tinha a Grécia peninsular, que eram as grandes ilhas que tinha ali próximo a esse continente, próximo a esse território. Tínhamos também a Grécia insular, que eram as pequenas ilhas, ali próximas também. Tínhamos a Grécia asiática, que obviamente era parte da Ásia, ali do Oriente, onde os gregos acabaram conquistando, invadindo e estabelecendo ali algumas cidades. E tivemos por final a Magna Grécia, que era a parte ali da Península Itálica, onde os gregos acabaram estabelecendo também domínio político. Bom, essa formação geográfica grega, dividida em continente, em ilhas, em península, em ilhas insulares, que eram as pequenas ilhas, mas enfim, isso tudo favoreceu a formação das cidades-estados, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui no próprio vídeo, tá? Mas além dessa divisão, digamos assim, geográfica, nós também temos dentro da Grécia uma divisão temporal muito importante. Por quê? A Grécia, ela vai passar por períodos muito característicos que vai definir a formação dessa civilização grega como um todo. A gente vai ter a divisão feita posteriormente pelos historiadores, justamente visando facilitar a compreensão da formação da Grécia Antiga e da civilização grega. A gente vai ter uma divisão aí em 5 períodos que são extremamente importantes. Por exemplo, a gente vai ter o período micênico, que se estende do ano 2000, que é quando os historiadores caracterizam como o início da formação da civilização grega, até o ano 1100 a.C., que foi o período dessa formação, onde se destacaram 2 civilizações muito importantes, que foram os minoicos e os micênicos. A gente vai ter o período homérico, que se estende do ano 1100 até o ano 800 a.C., tá? Que vai se caracterizar aí pela expansão grega e pela formação dos genos. E o que eram esses genos? Genos eram aldeias, grandes aldeias, comandadas por clãs familiares, por famílias consideradas poderosas, que
tomavam conta politicamente ali desse território estabelecido, tá? A gente vai ter também o período arcaico, que se estende do ano 800 até o ano 500 a.C., que se caracterizou pelo surgimento das polis, né, das cidades-estados, também se caracterizou pelo crescimento populacional e dentre outros fatores. A gente vai ter também o período clássico, que se estende do ano 500 até o ano 338 a.C., que vai se caracterizar pelo grande desenvolvimento dos gregos, o florescimento cultural grego, né? Toda essa questão arquitetônica, urbanística, questão política, social, tudo isso vai ser caracterizado aí nesse período clássico, tá? E também pelo domínio de duas cidades-estados que acabaram se tornando aí as mais famosas, digamos assim, da Grécia, que foi a Esparta e também Atenas. E a gente vai ter, por último, o quinto período, que é o período helenístico, que se estende do ano 338 até o ano 136 a.C., que vai se caracterizar pela invasão de Alexandre o Grande, né, dos macedônios, pela difusão da cultura grega pelo Oriente, levada inclusive por Alexandre o Grande, e também pela invasão romana, pondo fim assim ao florescimento da civilização grega e ao domínio da civilização grega nesse período da história, tá? Bom, mas como a gente já falou ali anteriormente, essa divisão em 5 períodos é apenas para facilitar a compreensão da formação dessa civilização, tá? E visando essa facilidade, a gente precisa falar sobre a formação desse povo grego. Como é que nasce a Grécia? Como é que surge essa civilização grega? Tá? A Grécia, como eu falei no início do vídeo, ela tem uma característica muito peculiar, que é a junção de vários povos diferentes, né? Que eram os povos indo-europeus, alguns povos vindo da Ásia, outros da própria Europa, de outros locais. E essa junção desses povos é que vai fazer nascer a civilização grega, a cultura grega. E esses povos que chegaram foram os jônios, os aqueus, os eólios e finalmente os dórios. Cada um deles vai chegar ali em momentos diferentes, mas eles vão ser responsáveis pela formação e pelo surgimento dessa civilização como um todo. Bom, os primeiros que chegaram a esse território, e eles chegaram justamente na Grécia continental, foram os jônios. Tá? Os jônios chegaram, dominaram esse território conhecido hoje como Grécia continental, se estabeleceram ali e com o passar do tempo eles foram avançando em alguns territórios próximos à Grécia. Eles foram avançando pelo mar, também por terra, foram invadindo alguns locais e dessa forma eles foram conquistando alguns territórios ali próximo à Grécia continental. Bom, com o avançar desses povos, tá, com o surgimento, com o estabelecimento desses povos e também com o avançar, eles acabaram encontrando uma civilização já muito bem estabelecida em uma ilha do mar Egeu, uma ilha chamada Ilha de Creta. Tá? E quando eles chegaram nessa ilha, pelo mar, obviamente, e encontraram essa civilização já bem estabelecida, eles não tiveram dúvida e acabaram dominando essa civilização. Tá? E dessa forma, os cretenses, que também ficaram conhecidos como minoicos, né, por conta do rei Minos, que foi um dos reis mais importantes de Creta, eles perderam o domínio desse território justamente para essa nova civilização que estava invadindo ali, que era justamente os aqueus. Tá? Então os aqueus vieram e já dominaram esse território ali na ilha de Creta. Os cretenses, eles se estabeleceram nessa localidade, nesse território, do ano 2000 até mais ou menos o ano 1400 a.C., tá? E com a chegada dos aqueus, eles acabaram conquistando esse território, mas eles não, digamos assim, exterminaram os cretenses. Não, o que eles fizeram foi unir as duas culturas.
Tá? Uniram a civilização minoica com a civilização aqueia e formaram uma nova civilização que foram os micênicos. Tá? E a partir daí, os micênicos eles acabaram, digamos assim, dominando esse território, estabelecendo a sua cultura durante muito tempo. Tá? Lá por volta do ano 1200 a.C., mais ou menos, essa civilização micênica, ela vai entrar em colapso e vai facilitar um outro povo que vai chegar e vai dominar também esse território, que são os eólios e os dórios, tá? Que também vão chegar a estabelecer domínio e formar uma nova civilização a partir dali. Bom, agora nós já temos todos os povos indo-europeus responsáveis por formar a civilização grega dentro do território. Okay? O que vai vir a partir daí vão ser mudanças na característica política, econômica e social dentro da Grécia. Tá? Por exemplo, com a queda, né, da cultura micênica, digamos assim, com o declínio da cultura micênica, vai entrar também em declínio um outro fator dentro da Grécia, que era a política dos gênos. Tá? Os gênos eles vão entrar em declínio. Não serão mais aqueles clãs familiares que tomarão conta da política desses locais. Até porque essas localidades deixaram de ser aldeias e viraram cidades. Tá? Por quê? Por conta do crescimento populacional, por conta do estabelecimento político desses povos, por conta do domínio. Então, esses gênos acabaram se tornando, lá por volta do século VIII a.C., eles acabaram se tornando várias cidades, tá? Que por conta da sua condição geográfica, voltamos a ela, vão se tornar cidades-estados, que eram cidades independentes, ou polis, né? As polis gregas. Por quê? Por conta da sua condição geográfica. Lembra que eu falei que essas cidades elas estavam localizadas em ilhas grandes ou pequenas, né? E acabavam ficando isoladas ali uma das outras? Tinha também um outro fator muito importante, que era o tipo de território montanhoso dentro da Grécia continental. Então existiam muitas montanhas que dificultavam o acesso de uma cidade à outra. Por essa razão, não houve dentro da Grécia uma unidade política, né? um império, um estabelecimento de um governo amplo. Tá? Pelo contrário, o que houve na Grécia foi o surgimento de várias polis, né? Várias cidades-estados diferentes, com as suas próprias regras, com as suas próprias leis, com os seus próprios costumes. E essas cidades-estados, apesar, né, eram independentes, apesar de serem governadas cada uma por um rei. E esse governo, né, monárquico estabelecido nessas cidades, ele também contava com a participação dos cidadãos dentro da política. Tá? Por isso que a gente chama as polis de cidades-estados. Tá? Porque existia uma participação popular dentro das decisões e da política dessas cidades-estados. Tá? Ou seja, aqueles que eram considerados cidadão, né? Cidadão cretense, cidadão ateniense, cidadão espartano, eles podiam interferir nas decisões políticas dessas cidades-estados. Tá? Claro, cada um interferia dentro da sua própria cidade-estado. Só que tinha um pequeno detalhe. Não eram todos que eram considerados cidadão dentro dessas cidades-estados. Tinham algumas regras para isso. Tá? E a regra era: não podia ter nenhuma ascendência estrangeira e obrigatoriamente deveria pertencer a uma aristocracia, ou seja, a um grupo de privilégio social, a um grupo considerado elite, considerado poderoso dentro dessa sociedade grega. Tá? E foi a partir da formação dessas polis, dessas cidades-estados, que os gregos então partiram para a conquista de novos territórios ao longo do mar Mediterrâneo, conquistando, estabelecendo a Grécia asiática ali e também a Magna Grécia. Tá? Dessa forma,
E a partir da formação das cidades-estados é que nós vamos entrar aí no período arcaico, depois no período clássico e depois no período helenístico. Tá? E a Grécia vai se fundamentar inteira a partir daí. Ok? Bom, outros detalhes sobre a Grécia a gente vai ver nos vídeos seguintes. Nesse a gente vai ficar basicamente na formação aí dessa civilização grega. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!